Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Nós estamos lendo o Novo Testamento em 90 dias e hoje é o dia 25 desse desafio. E vamos falar sobre Lucas capítulo 10 e o capítulo 11. O capítulo 10, do versículo 1 até o 24, a gente vai falar sobre o maior privilégio e ali a gente tem como enfoque a missão dos 70, o ai das cidades impenitentes, o regresso dos 70 e Jesus como salvador dos humildes. Os 70 embaixadores tinham o privilégio de servir a Jesus e até de fazer milagres. Contudo, Jesus disse para eles que o maior privilégio seria ter um dos seus nomes escritos nos céus, de acordo com o versículo 20. Jesus enviou os homens aos pares a 35 lugares diferentes nos quais, mais tarde, ele mesmo esperava ministrar. Eles eram preparadores de homens e também pregadores das boas novas. Nesse comissionamento, Jesus emprega imagens vívidas e cativantes. Os homens deviam ceifar num campo já pronto para a colheita, mas negligenciado, de acordo com o versículo 2. Eles também eram cordeiros entre lobos e mensageiros da paz de Deus. A gente pode ver isso nos versículos 3, 5 e 6. Acima de tudo, esses homens eram trabalhadores, de acordo com os versículos 2 e 7, e tinham um trabalho para fazer. O ministério deles nas cidades poderia trazer-lhe bênção ou julgamento. Dependeria de como as pessoas reagiriam. Esses 70 homens representavam Jesus, portanto, o tratamento dado a eles seria o mesmo dado a Jesus, como se ele estivesse ali, de acordo com o versículo 16. Jesus conhecia a rejeição das cidades, está relatado lá do versículo 13 até o 16. E ele ministrara em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, locais em que fizera coisas maravilhosas, e mesmo assim as pessoas dessas cidades recusaram a receber Jesus. Corazim e essas outras cidades tiveram o grande privilégio de terem o Senhor Jesus lá e, infelizmente, recusaram receber o Senhor. Os 70, eles retornaram jubilosos com a vitória que obtiveram, e Jesus viu a derrota de Satanás, de acordo ali com o versículo 18. Contudo, o privilégio de ter o nome registrado no céu é ainda melhor que essas vitórias. Se os 70 regozijaram-se com os privilégios do serviço e da salvação, Jesus exultou na soberania do Pai e do privilégio de submeter-se a ele. Toda a divindade fazia parte desse regozijo: o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Do versículo 25 até o 37 do capítulo 10 de Lucas, nós temos aqui a maior responsabilidade. Aqui o enfoque é a parábola do bom samaritano. Nossa maior responsabilidade é obedecer ao mandamento mais importante, o qual o intérprete cita com exatidão a partir de Levítico 19, versículo 18, e Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Todavia, não podemos amar a Deus e ao próximo com perfeição até termos o amor do Senhor em nosso coração. Como podemos sequer esperar agradar a Deus se não conseguirmos guardar o principal mandamento? É muito importante saber que somos salvos pela fé, não por guardar a lei, mas, uma vez que a pessoa seja salva, pode depender do Espírito para ajudá-la a encher seu coração de amor. Jesus apresenta a parábola do bom samaritano em resposta à pergunta evasiva do intérprete. A expressão "defina seus termos" é uma velha cilada dos intérpretes e debatedores. Jesus, em vez de envolver-se com termos abstratos, apresenta um caso concreto e o intérprete entendeu o ponto.
Não devemos espiritualizar essa parábola e transformá-la numa alegoria da salvação. O ponto é apenas que seu próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda, qualquer pessoa que você possa ajudar. O herói da história é o samaritano que cuidou do judeu, mas o sacerdote e o levita, trabalhadores religiosos profissionais, não são heróis de forma alguma. A pergunta a que devemos responder não é quem é o nosso próximo, mas de quem eu posso ser o próximo. Do versículo 38 até o 42, nós temos aqui a maior bênção. A família de Betânia era muito cara, muito preciosa para Jesus. João fala isso no seu Evangelho, no capítulo 11, versículo 1 até o 5. E o Evangelho nos dá 3 vislumbres de Maria, Marta e Lázaro. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, João capítulo 11 e João capítulo 12. Todas as vezes que encontramos Maria nos evangelhos, ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. A maioria dos rabis judeus não aceitaria uma mulher como discípula. Todavia, Jesus amava ensinar a palavra a Maria. Não era errado que Marta preparasse a refeição, pois as pessoas precisam comer. Contudo, era errado que ela ficasse tão preocupada com o trabalho, com seus encargos, a ponto de ignorar seu convidado e ser rude com a sua irmã. Ela estava agitada e ocupada em servir a Jesus, porém perdia a maior e mais duradoura bênção. Maria estava ocupada com Jesus. Marta estava preocupada consigo mesma. Lucas capítulo 11, nós temos ali do versículo 1 até o 13, o poder em oração. A oração ao Pai Nosso é um padrão de oração que nos ajuda a organizar nossos motivos de oração, a fim de que se harmonizem com a vontade de Deus. Observe que todos os pronomes que se referem aos crentes estão no plural, pois essa é uma oração para a família. Podemos orar sozinhos, mas não oramos sozinhos, porque somos partes de uma grande família. Quando oramos, devemos pôr o interesse de Deus em primeiro lugar, conforme o versículo 2, antes de apresentar o nosso pedido, versículos 3 e 4. Aqui nessa perícope, né, que vai do versículo 1 até o 13, nós também temos a parábola do amigo importuno. Não é uma parábola que ensina persistência em oração, embora esse aspecto é muito importante, mas o desejo de Deus em cuidar dos seus filhos. Versículo 14 até o 32 do capítulo 11 vai falar sobre o poder sobre Satanás. Nessa sessão nós temos a blasfêmia dos fariseus e o sinal que Jesus dá, que é o sinal do profeta Jonas. Ao ver o milagre, algumas pessoas se maravilharam, enquanto outras acusaram Jesus de ter aliança com o demônio. Baal-zebub significa Senhor das Moscas, de acordo com 2 Reis capítulo 1, versículo 1 até o 3, e Beelzebu significa Senhor da casa, e relaciona-se com os versículos 18 até o 26. Jesus mostrou como seria ilógico Satanás lutar consigo mesmo. Os líderes pediram um sinal a Jesus, está lá no versículo 16, por isso ele os advertiu de que a busca por um sinal era uma evidência da descrença e da recusa em aceitar a evidência. Versículo 29 até o 32 de Lucas 11. O único sinal que ele daria a eles seria o de Jonas, ou seja, ele falava acerca da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Do versículo 33 até o 54, vai falar sobre o poder pela pureza. Nessa sessão aqui nós temos a parábola, né, ou o assunto sobre a candeia do corpo, Jesus censurando os fariseus e os escribas, e eles tramando ali para matar Jesus. A luz de Deus brilha nesse mundo por intermédio das pessoas do Senhor que vivem para Ele. Devemos ter apenas uma visão de vida, não uma mente dividida. O olhar único traz mais e mais luz para a pessoa, todavia o olhar dividido transforma a luz em trevas.
Os 6 ais do nosso Senhor contra os fariseus e os intérpretes, que são os estudiosos da lei mosaica, eram ais de angústia, não de ódio. Esses religiosos especializaram-se em insignificâncias e ignoravam o que era realmente importante. Eles amavam ser reconhecidos e honrados pelos homens, mas esqueceram a honra que vem apenas de Deus. Eles glorificavam o passado, contudo não ajudavam os necessitados à sua volta. Em vez disso, os líderes religiosos apenas tornavam o jugo mais pesado para as pessoas comuns. Jesus via esse tipo de hipocrisia como assassinato da verdadeira justiça e sabia que logo eles o crucificariam. Os líderes religiosos, ao rejeitarem Jesus, jogaram fora a chave que abria a mensagem de suas escrituras. Está lá relatado em Lucas capítulo 24, versículo 44 até o 48. Eles mesmos não só não entravam na vida, como também impediam a entrada de outros. É muito ruim rejeitar a verdade e ficar perdido para sempre. No entanto, você, quando influencia outros a fazer a mesma coisa, é culpado pelo sangue deles. Eu encerro aqui mais um vídeo e lembrando aos irmãos que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico Wiersbe. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.